cabe a gente descobrir quem que vai entrar no lugar do volante, né? A tendência é que o Gabriel Neves forme ali o meio-campo com Rodrigo Nestor e Alisson, um tripé. Não sei quem jogaria de segundo volante, se seria o Alisson, se seria o Rodrigo Nestor, né? Que costuma ser mais um meia do que um volante, mas muitas vezes ele é recuado para esse papel de segundo volante. Mas é complicado, é uma situação muito difícil. A gente deseja forças ao Pablo Maia, que é um garoto super humilde, super solícito, um cara muito talentoso. Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo e vamos para as últimas notícias do São Paulo. Plantão urgente aí e notícia bem ruim aí, tá muito ruim, né? Na verdade, São Paulo perdendo mais um jogador aí pro confronto, pra decisão, pro clássico de amanhã contra o Palmeiras. Vamos tá vendo o debate aí, tem muita informação sobre esse jogo de amanhã, tá? Dá aquela moral, gente, sempre se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, que é muito, muito importante, tá, meu parceiro? É muito importante a sua colaboração aí. E bora pro vídeo aí, bora ver aí as notícias e o debate sobre esse jogo de amanhã. Luto e baixa de última hora no São Paulo. Morreu o pai do volante Pablo Maia. O jogador já havia sido dispensado pelo clube ontem para ficar perto da família. O pai do Pablo Maia estava internado em estado grave em Poços de Caldas. Acabou falecendo. Eu apurei junto a pessoas próximas ao Pablo Maia que ele não está com condições emocionais de disputar o jogo de amanhã, prefere ficar junto da família. O São Paulo dá todo o apoio ao atleta nesse momento de muita dor. Jogador que seria titular absoluto do meio-campo, volante que marca, que sai para o jogo, que chega na frente, com chutes normalmente perigosos ao gol do adversário. Resta sabermos quem será o substituto do Pablo Maia. O Alan Franco vem realizando tratamento nos últimos dias, também não deve participar do confronto dessa quinta-feira no Allianz Parque. Pelo jeitão, a defesa dupla de zaga será formada pelo Diego Costa e pelo Arboleda. Caleri e Luciano seguem trabalhando aqui no CT. A tendência é que os dois entrem em campo, disputem o clássico contra o Palmeiras, mesmo que não estejam com 100% das condições físicas. Ao tricolor basta um empate amanhã na casa do Palmeiras para que o São Paulo consiga avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Bom, Marcelo Bacejo, vamos lá. Primeiro falando do Pablo Maia, a informação que eu tenho é que não joga. Tá fora. É isso aí, O que você pode falar sobre esse caso? Arboleda e Alan Franco não seria a dupla titular, então, porque o Alan Franco tá com problema, tá tendo que mexer no time aí o professor Dorival Júnior. Triste notícia, uma infelicidade muito grande. O Pablo Maia é uma peça importantíssima no esquema do técnico Dorival Júnior, é um dos jogadores mais utilizados do atual elenco na temporada de 2023, mas não tem muito o que fazer. O São Paulo deu toda a liberdade para o jogador decidir, se sentir à vontade de ficar em Minas Gerais, ele fica, se quiser vir para o jogo, ele vem, mas a tendência realmente é que o Pablo Maia não jogue e agora cabe a gente descobrir quem que vai entrar no lugar do volante, né? A tendência é que o Gabriel Neves forme ali o meio-campo com Rodrigo Nestor e Alisson, um tripé. Não sei quem jogaria de segundo volante, se seria o Alisson, se seria o Rodrigo Nestor, né? Que costuma ser mais um meia do que um volante, mas muitas vezes ele é recuado para esse papel de segundo volante. Mas é complicado, é uma situação muito difícil. A gente deseja forças ao Pablo Maia, que é um garoto super humilde, super solícito, um cara muito talentoso e que certamente está passando por um dia muito difícil que ele realmente jamais imaginou viver na vida dele. Mas em breve tudo isso vai passar e sem dúvida nenhuma o Pablo Maia vai voltar a sorrir dentro e fora de campo. Olha, é uma decisão muito pessoal, muito particular. Não é a primeira vez, claro, que a gente acompanha um caso desse no futebol. Nós já tivemos jogadores que preferiram ir a campo, sim, né, para homenagear o pai, para jogar pelo pai, pela mãe, né, seja quem for, e jogadores que ficam tão abalados que não conseguem entrar em campo. Então isso é uma decisão totalmente do cara, tem que deixar ele à vontade. O São Paulo está fazendo certinho, deixa o cara à vontade, nada é mais... nenhum jogo é mais importante do que um pai, do que uma mãe, então tem que deixar ele viver o momento dele. Se o Pablo Maia, porque isso também, eu já ouvi isso até de um jogador, às vezes isso aconteceu hoje, certo? O jogo é amanhã. Às vezes o cara acorda amanhã com outra cabeça. Sim. E liga e fala, eu quero ir pro jogo.
quero ir pro jogo, pensei aqui, quero ir pro jogo, meu pai ia gostar. Sabe, então é até difícil saber hoje. Hoje, a informação que vocês trouxeram, apurada por vocês, é de que ele não vai pro jogo. Mas eu, sinceramente, não sei como é que ele vai acordar amanhã. Ele pode acordar amanhã e falar, eu quero entrar em campo pelo meu pai. É isso, é exatamente isso. Sabe? Pode ser que daqui uma semana ele esteja pior do que ele possa estar amanhã. Então, assim, é muito pessoal. Vamos aguardar. Eu nem descarto a participação dele no jogo. Não está 100% descartado, Exato. mas hoje, às 18 horas e 31 sim. minutos... É isso aí, tá isso fora. aí. E assim, é lamentar. Eu nunca perdi meu pai tá vivo, graças a Deus, e não consigo imaginar a dor que o Pablo Maia tá sentindo. E tem torcedor criticando o Pablo isso é um Maia. absurdo. Isso tem que ser ignorado pra mim, sabe? Assim, não dá pra levar. Não dá pra dar cara desse palanque a sério. Não dá. pra gente assim. Exatamente. Pra mim tem que ser ignorado um cidadão que fala uma coisa dessa. Sobre o jogo, eu recuaria o Nestor. Acho que o São Paulo perde bastante. Se o Pablo Maia, se jogar o Neves no lugar do Pablo Maia, acho que o São Paulo perde bastante. Agora a gente vai ter que aguardar para saber o que vai fazer o Dorival Júnior, né? Vamos ver, vamos aguardar, Caleri, vamos apurar. o pessoal discutindo, pra mim, ele joga até sem uma perna. Pra mim o São também. Paulo vai botar ele em campo de qualquer Luciano, jeito. Caleri, todo mundo. Toma uma morfina, meu amigo, vai pro jogo. E olha só. Saporito, uma situação totalmente delicada no São Paulo, né? Aqui a Transamérica dá as condolências aos familiares e amigos do Pablo Maia por essa perda do seu pai. Né, e a relação era muito próxima dos dois, né? Então o jogador, o Ivan até me depois passou que o jogador está totalmente à vontade, né, para decidir se vai para o jogo ou não. O São Paulo respeita demais o momento mas as informações dão conta de que realmente o Pablo Maia deve ser ausência amanhã por conta dessa notícia lamentável, né? A gente mais uma vez presta nossas condolências aos familiares e amigos do volante São Paulino. Com certeza, nossos sentimentos ao Pablo Maia, toda a família, amigos e familiares. É uma situação difícil até de falar, né, Lelê? Só quem passa sabe. E, obviamente, que ele deve seguir o caminho dele aí, o que for melhor para ele, para a família dele, se é que existe, né, nesse momento, algo que possa fazer com que ele suporte tudo isso. Enfim, deve ser ausência, sim, com certeza. Acho que, em relação a isso, o São Paulo está certíssimo. Não tem outra posição que não fosse essa, né? E agora o Dorival deve pensar aí o que ele vai fazer em relação à ausência do jogador. Eu acredito que ele vai de Mendes. Acho que é o Mendes. Mendes, Pablo Maia e Nestor. Acredito eu que seja essa formação. E faz parte da vida, né, Lelê? Ninguém tá preparado, mas aconteceu, então que o Pablo Maia agora... Nesse caso, o jogo fica em segundo plano, né? Segundo, terceiro, quarto, então o de menos no final das contas, né? Não tem nem o que falar. A parte, né? O jogador precisa dar a força aos familiares. O Pablo Maia é bem interessante, né? Quando ele surge com o Nestor, porque era Pablo Maia e Nestor, lembra? No Campeonato Paulista até do ano passado, quando o São Paulo toma de 4-0 do Palmeiras, a dupla ali voou. Era tido ali como... Era tida a dupla da base que deu certo. E quando o São Paulo toma de 4-0, os dois caem muito de produção. E eles se recuperam, principalmente o Pablo Maia. Porque o Nestor passou a ser muito mais meia do que volante. Então eles tiveram esse período, né, de em baixa e ultimamente o Pablo Maia tem feito bons jogos, até tem feito gols. Exato. Exatamente, chuta muito bem de fora. E em relação ao Mendes, eu acho que o Pablo Maia não deve jogar, mesmo porque, né, a família é de Minas, ele deve viajar, a gente não tem ainda essa informação, mas eu acredito que seja isso. O Mendes, ele teve algumas oportunidades, uma sequência com o Rogério e com o Dorival muito pouco. O Gabriel Neves, por exemplo, o contrário, com o Rogério não tinha nenhuma sequência, com o Dorival tá tendo muita sequência. Então eu acho que pra gente avaliar mais o Mendes, ele precisa jogar mais. Né? Eu acho que o Dorival já encontrou os titulares nessa posição. Eu acho que hoje Pablo Maia, Gabriel Neves e Nestor. Eu acho que é esse trio de meio de campo. Agora, vamos ver, o Mendes aí deve ter mais uma oportunidade, acredito eu. Não acho que ele vai colocar o Luan, porque o Luan ele não colocou nem contra o Bragantino, atuando com os reservas. O Luan foi pro fim da fila ali. Exatamente. Então, vamos esperar aí para ver o que o Dorival vai fazer, mas eu acredito muito nessa possibilidade do Mendes começar jogando. Arnaldo, oi, Dê. Da semana passada pra cá, que teve esse golaço do Rafinha, quem ficou mais forte? O Palmeiras. Mas o São Paulo não se enfraqueceu, né? O São Paulo acho que teve uma partida no final de semana, o resultado foi bom e alguns jogadores ganharam pontos, levando em consideração que o Dorival usou o time reserva. Palmeiras por quê? Porque o Palmeiras tem volta de
jogadores fundamentais que não jogaram no Morumbi. Zé Rafael e Rony são titulares inquestionáveis. E o São Paulo, ele, embora não tenha uma dependência tal de jogadores titulares a ponto de ganhar o jogo no segundo tempo no Morumbi praticamente sem titular do meio de campo para frente, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Rodriguinho, Juan, Alisson, Rato, etc e tal. Eu acho que o São Paulo, para esse jogo, tem uma certeza, pelo que foi até agora a semana de treinamentos, a presença do Calleri desde o início em boas condições, não em condições mínimas, como foi no primeiro tempo no Morumbi. Uma boa perspectiva para o Luciano e também já uma praticamente certeza na zaga de não ter o Alan Franco. Aí ficaria com o Arboleda e Diego Costa. O que tem Arboleda e Diego Costa? Você tem um pouco menos de saída, mas o seu jogo aéreo é muito melhor, né? Os dois são os melhores jogadores no jogo aéreo do São Paulo, são esses dois jogadores. Tanto na frente quanto atrás. Poucas vezes eles jogaram juntos, né? Normalmente é um ou outro. E o outro zagueiro é o que sai melhor. Ou o Alan Franco ou o Beraldo. Então a zaga deve ser Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista. Maia, Neves, aí que tá. Aí que é a questão complemento no meio de campo que o Pretzel falou, né? O Dorival já utilizou vários jogadores nessa situação. Ele tem o Nestor, Michel Araújo, o Alisson, o Rato. Cada um tem uma característica para completar aí a dupla de ataque com o Luciano e Calleri. Então eu acho que é um duelo estratégico interessante. Eu acho que o Palmeiras tentou surpreender no primeiro jogo. Talvez o São Paulo não esperava. E surpreendeu. O São Paulo não esperava 3 zagueiros, tanto que demorou a se encaixar no jogo. O Palmeiras foi com 3 zagueiros, foi surpresa. Embora tivesse dado a pista no jogo do Atlético Paranaense. Talvez não pescaram a pista porque era o time reserva do Palmeiras. Mas era um mínimo ensaio. E acho que o que aconteceu no primeiro jogo foi que as alterações por força do São Paulo acabaram surpreendendo o Palmeiras. O Palmeiras demorou a reagir às alterações no segundo tempo e ficou defendendo um 0-0 que era, como o Massimo mesmo falou, não era estratégico. Acho. E agora ele entra em campo em desvantagem, né? Bom, tá aí, né, rapaziada? E o debate aí sobre o jogo de amanhã, as notícias aí sobre o Pablo Maia, né, cara? O pai dele acabou falecendo aí, notícia muito triste aí, né? Primeiro pela pessoa, né, que perdeu o pai dele aí, né, cara? Isso é uma dor, assim, bizarra, que a gente nem deve imaginar, né? Mais força pra ele, pra família toda do Pablo Maia, né? Que Deus conforte o coração deles aí. E sobre agora falando sobre o menos importante, né, que é sobre o jogo de amanhã, né, nessa questão do Pablo Maia, vai fazer uma falta gigantesca, né, para ele, que é um dos melhores jogadores do time aí. Foi o que o Salazar falou aí no programa, no debate, né? Pode ser que amanhã o cara acorde e fale, vou jogar, quero ir pro jogo, né? Já aconteceu outras vezes também, né, de jogador perder o pai, ou a mãe, ou o irmão, e ele querer jogar, né? Mas ele dá vontade do jogador. A notícia que tem por aqui, né, quase todos os jornalistas estão divulgando, é que ele não vai jogar, que ele tá fora, né? A notícia é essa, né? Ele só vai jogar caso ele, por vontade dele, ele mude de opinião de última hora e jogue, né? Mas, caso isso aí, ele tá fora, São Paulo liberou ele aí, né? O pai dele tava em Minas Gerais, né, quando aconteceu aí o acontecido, né? Então ele deve viajar pra lá, deve ficar fora do jogo aí. Muito triste, né? Primeiro, como eu falei, pela pessoa, né? Pela família dele, que é o mais importante. Depois, né? Que é o menos importante, que é sobre o jogo aí, né? Que é o futebol, que é o trabalho do cara, é o São Paulo. Que sobre o jogo vai fazer uma falta aí gigantesca pro São Paulo. Ele é um dos melhores jogadores do time aí do São Paulo, né, rapaziada? Isso é muito triste aí, né? Mas enfim, deixa aí embaixo no comentário o que você acha aí. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí, que é muito importante. Dá aquela moral de sempre. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.